Bom dia, galera. Levantando os flaps e a gente já está começando aqui o programa Agora Vivo, entrando no ar para todo o planeta Terra, divulgando aqui as coisas importantes da nossa cidade do Guará. Agradeço aqui a participação das pessoas do hemisfério norte, como os Estados Unidos, Portugal e o pessoal lá da França que está assistindo o programa. Também um abraço lá para o outro lado do mundo, o pessoal da Coreia, que tem gente assistindo o programa também, e o pessoal do Japão. Um abraço para a galera. Esse programa também serve um pouquinho para matar a saudade das pessoas que estão longe de saberem o que está acontecendo aqui no Brasil. E a gente funciona através do 98.1, a Guará FM. Você pode assistir aqui na cidade do Guará e você pode assistir também através da internet. O www.guarafm.com.br. Você pode assistir através de todo o planeta, em qualquer lugar, em qualquer ponto do planeta você pode assistir o programa. Gente, o programa Agora Viva, a gente está recebendo alguns convidados ilustres, importantes hoje, e a gente precisa pensar um pouco na sociedade. Como é que funciona essa questão da gente evoluir socialmente, a questão de como conviver em sociedade. A gente tem alguns problemas crônicos aqui na cidade, de cachorros na rua, que às vezes os donos saem para passear com o cachorro e não levam o saquinho de lixo para limpar. E eles vão ser vítimas, certamente, possivelmente, de alguma doença, porque não sabem viver em sociedade, não sabem manter a cidade limpa. Isso é uma questão social que a gente discute. E tem um problema muito sério também, que é a questão do transporte, e a questão cultural também. Hoje nós estamos recebendo aqui o Expedito Veloso, do Urbanos, não é isso? Do Observatório Urbanos, e a gente vai conversar com ele. Veloso, é um prazer recebê-lo aqui no programa Agora Vivo, e a gente tem alguns problemas sociais muito grandes, e você tem uma vivência, uma experiência. Você já é aposentado no Banco do Brasil, não é isso? É aposentado e está se dedicando à comunidade, isso é muito importante. O prazer recebê-lo aqui, também acompanhado do Edson Salazar, nosso amigo. Eu queria deixar os microfones da Guará FM à sua disposição para você se apresentar, e a gente vai fazer algumas perguntas sobre a questão social que a gente vive hoje, que a gente que tem um pouquinho mais de experiência, a gente pode colaborar, né? Bom dia. Bom dia, Joel, bom dia aos ouvintes da 98.1 FM. Eu me apresentar seria de uma maneira mais objetiva. Eu sou aposentado realmente do Banco do Brasil, mas já fui professor em 3 universidades aqui em Brasília, Joel, da Católica, da UPES e da Fundação Getúlio Vargas, e tive a oportunidade também de ter uma vivência no setor público, no governo Agnello. Eu fui tanto da área de transporte quanto da área de desenvolvimento econômico, e são esses temas que, a rigor, moveram a minha ação enquanto cidadão em nome do Distrito Federal nos quase 4 anos que eu passei no governo do Agnello. Lembrando que depois de aposentar do Banco do Brasil, a gente realmente abriu uma casa sociocultural aqui no Guará, e tem sido um espaço muito importante para a gente poder estar ouvindo a comunidade, para a gente estar discutindo as questões que afligem a comunidade, mas, acima de tudo, poder acolher os coletivos, tanto de cultura quanto os coletivos focados em temáticas sociais, para a gente discutir os problemas e tentar construir soluções para o problema do Guará e do Distrito Federal. E essa é a minha grande missão enquanto cidadão. Eu vivo em Brasília desde 92, portanto, há 26 anos, e neste período tive muito focado a minha atividade bancária e acadêmica, e agora eu tenho me dedicado fortemente à comunidade de Brasília, especialmente à comunidade do Guará. Bacana. Tem uma coisa que fascina a gente, que é a questão do laboratório Urbanos. Eu pessoalmente já participei de várias reuniões lá, e são discutidos temas ambientais, temas estruturais, temas do transporte, temas da cultura local. E como é que surgiu essa questão do laboratório Urbanos, que é uma coisa tão fantástica para a nossa cidade, e a novidade da cultura aqui é justamente a questão do laboratório Urbanos. E na verdade, a gente percebe que o pessoal tem muita criatividade, sempre está inventando um negócio novo, né? Bacana isso, né, Veloso? Então, Joel, a Casa do Observatório Urbanos, ela tinha uma proposta bem modesta no início. Eu diria que, considerando que eu sou um cidadão que participo da vida política do país desde os meus 16 anos, mais ou menos,
lá em Minas Gerais, e sempre tive uma participação nas questões que são mais relevantes para o país, inicialmente na comunidade eclesial de base, depois no Partido Comunista do Brasil, depois no Partido dos Trabalhadores. Ao longo da minha vida eu tive uma ação política muito intensa. No entanto, quando eu percebi que eu estava me aposentando do Banco do Brasil e que eu tinha uma oportunidade de aglutinar setores da sociedade para que nós pudéssemos fazer um processo de intervenção mais significativa, eu vi naquela casa um local adequado para a gente estar aglutinando os coletivos mais tradicionais e também os novos coletivos. E o grupo que se aproximou e que nós construímos juntos a ideia, foi um grupo de ativistas culturais. Então, a atividade cultural da casa, ela decorreu dessa relação com o Edson, que está aqui presente, mas com um grupo muito mais amplo. Nós temos alguns coletivos de cultura do Guará que têm uma presença muito forte localmente e que construiu junto comigo esse projeto. Lógico que você mesmo que já esteve na casa várias vezes, sabe de ações que a casa pratica no dia a dia, que estão descoladas das atividades de economia criativa. Aliás, você esteve na casa no debate sobre a lei do silêncio. É verdade. Nós ficamos muito felizes com a sua presença. E depois daqui nós fizemos um debate, por exemplo, sobre a questão relacionada à descriminalização de drogas, que é um tema polêmico, mas é fundamental para a gente poder construir uma alternativa para a questão das drogas no país. Portanto, a casa é muito ampla hoje. Nós temos alguns coletivos na casa que a gente costuma dizer que são os pontos altos da casa. Nós fizemos na casa, ao longo desse 1 ano e meio de existência do espaço, 3 grandes saraus. A Virada do Cerrado, Joel, que é uma atividade organizada e regulamentada pelo governo de Brasília, foi no Guará esse ano. Enfim, a casa é o espaço da comunidade de Brasília e a cada coletivo que se aproxima da casa e que ocupa o espaço para fazer os seus debates, é uma oportunidade muito grande para a gente construir alternativas. E eu tenho a felicidade de poder estar presente e estar ouvindo e compreender essa demanda no nascedouro dessas demandas. Bacana. Gente, olha, guarde esse nome, Xangá, Urbanos. Esse nome Urbanos é muito interessante, ele funciona ali praticamente na frente da Feira do Guará, ao lado daquela academia, e é um espaço muito interessante para as pessoas poderem conversar, e acertar tudo. Bom, veja bem, nós vamos ver uma música rapidamente aqui, e daqui a pouco a gente volta, porque a gente vai entrar na questão temática sobre a nossa cidade. A gente vai querer saber do Expedito o que a gente pode fazer para melhorar Brasília, o que a gente pode fazer para melhorar o Guará. Isso é muito importante. Então, a gente vai ouvir alguma música rapidamente, a gente volta já já. É isso aí, programa Agora Vivo. Agora entramos no ar, eu vou continuar com o Veloso aqui sobre a questão da sua experiência administrativa e dos seus projetos. A gente gostaria muito de saber o que a gente poderia fazer inicialmente para melhorar Brasília, porque a gente vê às vezes muitas propostas estapafúrdias e sem sentido, e a gente queria conhecer um pouco mais você, Veloso. O que você acha que a gente pode fazer para melhorar Brasília? Bom, primeiro eu acho que Brasília, ao longo desses 26 anos que eu moro na cidade, eu vejo que tem um problema de falta de planejamento que é grotesco. Eu acho que o Distrito Federal, de um modo geral, os governantes têm um arrobo voluntarista em torno das ações do dia a dia que precisa passar para um patamar superior. Eu vivi isso na área de transporte, Joel. Na área de transporte, nós vivemos a troca dos ônibus em 2012, 2013, e nós temos hoje uma frota de ônibus nova e o transporte piorou. O transporte público de Brasília conseguiu piorar com um conjunto de ônibus novos. Então, eu acho que Brasília, quando a gente pega o Guará, se a gente pegar as linhas mais importantes do Guará, 0090, 0156, 1561, 542 e a 0092, a gente vai perceber que os ônibus do Guará estão sistematicamente sobrecarregados. Na verdade, você tem uma superlotação no sistema de transporte que precisa ser corrigida, há condição para isso, e nós não vemos ação
política do governo nesse sentido. E aí a falta de planejamento. Nós temos um problema sério, que em 2021 e 2022, a frota de ônibus de Brasília vai ter que ser trocada, porque está vencendo o prazo de validade dos ônibus, e nós não vemos iniciativa do governo no sentido de preparar essa troca agora. Então a falta de planejamento do transporte é nítido. Quando a gente parte para a questão da água, o racionamento parece que foi consequência de um período muito intenso de seca em nível nacional. E foi. No entanto, Corumbá 4 está ali do lado, tem um volume de água significativo, sustenta Brasília por pelo menos mais 20 anos, e só em decorrência do racionamento é que as adutoras estão sendo construídas para colocar a água de Corumbá 4 à disposição do Distrito Federal. Então, voltando à questão do transporte, tem que falar na questão do metrô, né? O metrô... Falta manutenção, falta equipamento, né? Sem falar que a gente tem uma das maiores tarifas do Brasil. É isso que eu ia comentar. Essa questão é apaixonante, essa questão do transporte, né? Isso aí. E o senhor falando do governo, a respeito da gestão atual, eu te faço uma pergunta, esse governo realmente tem gestão em alguma coisa? Porque, de fato, a gente percebe que Brasília está sucateada em tudo que a gente for falar, né? É um absurdo, por exemplo, a falta de água em Brasília, a gente tendo a represa praticamente com seu nível em 100% ali do lado, né? Coisa que foi feita por governos passados, e a gente percebe que a vaidade vai muito além do que o bem-estar do cidadão brasiliense, né? Porque a pessoa não quis fazer uma ligação de água justamente porque foi um outro governo que fez a barragem de lá. Né? Então eu pergunto para o senhor, da vaidade, né? Até desculpa eu fazer esse abate no seu programa, Joel, mas eu queria saber do senhor, com a sua experiência, né? Porque eu consigo perceber assim uma total ineficiência, né? Se a gente for ver a questão do transporte também, só de ver essa EPTG do jeito que está, com os ônibus que deveriam passar no meio dela, mas não tem portas do lado que a parada de ônibus está. Então a gente não consegue entender um erro tão grotesco desse, né? E isso vai se perpetuando, né? Vai se perpetuando. É arriscado acontecer de novo na próxima troca de ônibus não ter portas do lado esquerdo, na porta do lado do motorista. É o velho problema do projeto que é feito por um governo e não é executado por outro, né? Eu diria que a especialidade do governo atual é em buscar culpado pela ineficiência dele. E na área de transportes não é diferente. Considerando que o governo recebeu uma frota nova, mas ele não conseguiu dar sequência às ações administrativas, às ações de gestão que pudesse dar qualidade ao transporte, de gerenciar adequadamente o transporte. Aqui em Brasília tem um fato muito curioso, Joel, que é o seguinte: o governo local subsidia o sistema de transporte em algo em torno de 45% do faturamento global das empresas por ano. Portanto, ele é o que mais gasta recursos com o transporte. No entanto, quem manda no transporte aqui são as empresas. E aí nós temos um problema sério, que eu chamo de problema de soltura dos ônibus nas garagens e nos pontos terminais. Se o ônibus tem que sair a cada 10 minutos, imagine você se a soltura ocorrer a cada 15 minutos. Significa que nós vamos reduzir o quantitativo de ônibus em circulação em mais ou menos 30%. Mas o passageiro não vai deixar de ir para o seu destino. Portanto, a empresa ela reduz o quantitativo de ônibus em circulação, fatura o mesmo valor que ela faturaria com 30% de ônibus a mais, e, no entanto, o governo não tem uma ação forte junto às operadoras para que isso seja corrigido. E tecnologia tem. Todos os ônibus de Brasília dispõem de GPS, por exemplo. Então, o governo local tem condição de saber em cada momento do dia, em cada instante, onde está o carro. Se não está no horário, pode alertar o motorista para falar, olha, você está um pouco avançado, você pode reduzir um pouco, então você está um pouco atrasado. Ou seja, para respeitar. Engraçado é que a gente vê na Europa que tem os murais nos pontos, eles falam, em 5 minutos o ônibus passa aqui. Então isso é viável aqui também, não é verdade, Bruno? É viável. Olha, a licitação ela previa 8 indicadores de qualidade de transporte. Um dos indicadores
e que é exigido no mínimo 80% de assertiva em torno dessa questão, ele mede exatamente a pontualidade na soltura do ônibus nos pontos terminais, ou na garagem da empresa ou nos terminais intermediários. No entanto, não há por parte do governo local uma cobrança das operadoras para que elas cumpram isso. Não é só o ônibus também, né? Não é só o ônibus também que pela linha dele. Na parada de ônibus, tem muita parada de ônibus, tem sucateado, detonado. Você pega, o passageiro ele passa por barro e chuva, vai esperar. E agora virou também, tá tendo muito arrastão. Né? O policiamento não existe também nas paradas de ônibus. Uma coisa interessante, as pessoas não ficam mais no ponto de ônibus, elas ficam atrás do ponto de ônibus porque tem o arrastão. Estão escondidas. Então as pessoas ficam atrás é até o perigo da chuva, elas ficam atrás do ponto de ônibus, porque se elas ficarem no ponto de ônibus, passa o arrastão e os caras descem dos carros e assaltam as pessoas, levam o celular e vai embora. Então as pessoas já ficam distantes, é impressionante isso. É impressionante, e isso no lugar que tem parada de ônibus, né, Joel? Porque Brasília cresceu significativamente e a ação do governo na construção de abrigos, ela não seguiu o crescimento da cidade. Então, se você for na área mais mal servidas pelo serviço público em geral, a área de transporte me parece ser um dos serviços públicos de pior qualidade. De pior qualidade. E eu diria que o governo atual, ele recebeu o Distrito Federal nas condições de fazer uma gestão boa na área de transporte, não fez por total incapacidade de gestão. Por total incapacidade. Se você imaginar que o governo disponibiliza e desembolsa em torno de 600 milhões por ano para ressarcir o passe livre estudantil, os passes dos portadores de necessidades especiais, e esse valor é muito significativo, o governo não só deveria cobrar a qualidade do transporte, como cobrar, inclusive, para que as empresas evitassem o desvirtuamento desses programas. O que há? Verdade. O que há? Gente, olha, nós estamos conversando aqui com o Veloso, com o Expedito Veloso, ele é do laboratório do Observatório Urbano, a gente está conversando sobre a questão do transporte. Esse tema é apaixonante, eu queria convidar o Expedito para voltar aqui outras vezes, a gente já percebeu que você é um muito conhecedor da área e a gente queria muito, viu, Salazar, a gente trazer você aqui novamente. Eu queria dedicar aqui a última pergunta nossa sobre a questão do que você acha em relação ao Guará, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa cidade, e a gente precisa muito de um representante do Guará, isso é muito importante. E já passar para suas palavras finais, mas eu queria que você falasse sobre essa questão do Guará e já deixo aqui patente o nosso convite para que você volte aqui no programa para a gente conversar novamente. Fique à vontade. Bom, Joel, eu acho que o Guará, em decorrência da construção de inúmeros prédios no entorno, perto das pistas principais do Guará, nós tivemos um crescimento populacional muito grande, então eu acho que o transporte é um gargalo, mas mais do que nunca, a implantação do Parque do Guará é fundamental para que a gente possa preservar a qualidade de vida do povo do Guará e do Distrito Federal. A gente precisa pensar os parques de Brasília, Joel, como essenciais para suportar o que vai acontecer nos próximos anos. Eu não sei se você tem esse número, mas Brasília cresce mais de 60 mil habitantes por ano, quando somado ao entorno, dá em torno de 100 mil habitantes por ano. Portanto, mais do que tudo, os parques representam o pulmão dessa cidade. Então a qualidade do ar demanda uma qualidade maior nos parques. E o Parque do Guará, eu diria que o Agnello conseguiu construir um bom consenso em torno do parque. O governo atual, ele desocupou o parque, mas ele não concluiu as obras do parque, não implantou o parque, e isso me surpreende, porque ele pegou o Parque do Guará em condições políticas de implantar. E ele avançou significativamente, retirou os invasores, mas não deu sequência na implantação do parque. Hoje, a gente já enxerga algumas barracas de lona no parque. Isso me preocupa, porque houve um posicionamento da justiça em torno da desocupação.
Apenas, se eu não me engano, umas 6 ou 8 famílias continuam no parque, mas ao mesmo tempo não há uma ação efetiva do governo na conclusão da implantação do parque, no cercamento do parque, e eu acho que isso é o grande desafio. A qualidade de vida do povo de Brasília, especialmente do Guará, demanda a implantação com qualidade do parque, e isso parece que está sofrendo uma descontinuidade. Eu acho que esse é o grande desafio. Tá bom. Conversamos aqui com o Expedito Veloso, eu queria passar para ele para as suas despedidas e deixar aqui patente já o nosso convite para que vocês voltem aqui para a gente conversar novamente. São temas bem interessantes para a gente falar. Então, Joel, eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Eu venho de uma vasta experiência na academia, no setor privado, no setor estatal e no setor público. Tenho o Guará como a minha cidade do coração, até porque eu mudei de Minas para Brasília em 92 e morei no Guará 1, e agora nós temos esse projeto na 13, que é o Observatório Urbanos. Então eu tenho uma relação muito forte com o Guará. Eu vinha falando para os amigos que o Guará é a cidade do meu coração. Eu achava, quando eu vim para Brasília, que o chique era morar no plano piloto. Hoje eu descobri que o chique é morar no Guará. O Guará tem a 6ª maior renda per capita do Distrito Federal. Então é uma cidade que tem musculatura para ter autonomia, e aí eu acho que falta muita coisa no Guará e que pode estar sendo implementado. A minha proposta e a colocação do meu nome para essa candidatura, ela decorre da percepção de que boa parte do acúmulo que eu adquiri ao longo desses anos, eu poderia estar retribuindo ao povo de Brasília nos próximos anos da minha vida. Então, estou aí com a proposta de disputar a eleição, acredito na viabilidade da candidatura, mas acredito mais fortemente na capacidade de eu trazer grandes contribuições para Brasília e para o Distrito Federal. Grande Expedito Veloso. É isso aí, gente. Lembrando que o Laboratório Urbanos fica ali na 13, em frente à feira. É interessante você visitar. O Edson Salazar, muito obrigado pela sua presença também. Contamos sempre com a sua participação. Muito obrigado pelo convite, e com certeza a gente vai estar aqui falando sobre a parte cultural, né, e artística da cidade. Inclusive tem vários grupos, como a Geladeira do Livro, hoje, por falta de espaço aqui no Guará, estão no Cruzeiro, fazendo um sarau por lá, né? Então quero mandar um abraço para a galera toda aí que está ouvindo, o Rafael, a Fernanda Morgani. Bacana. E todo o pessoal que está trabalhando. Maravilha, e você está liberado para trazer elas aqui. Eu gostei muito de receber a Fernanda, o Rafael. É um tema maravilhoso. Obrigado pela sua participação e conte sempre com a gente. Tá ok, então o Zoom Music e Rádio Guará FM, tamo junto. Tamo junto. A gente vai ouvir um pouquinho de pedido. Só agradecer, Joel, a oportunidade de estar aqui falando para a comunidade do Guará. Então, muito obrigado. Eu esqueci seu nome. O Jean, obrigado, Jean. E a gente está à disposição. Eu acho que os próximos meses nós vamos ter uma efervescência política muito grande, e eu quero estar aí dialogando com a comunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.